tarde, sou Desirê Rose, repórter / apresentadora do Divulga Mais TV. Estamos aqui hoje com Cavi Borges. Oi? Olá, obrigado pela presença e pelo convite. Olha, quer dizer que você é diretor, produtor e cineasta, tudo isso junto? Eu tento, né? Na verdade, eu comecei como produtor, produzindo filme de outras pessoas, de amigos, e acabei depois dirigindo meus próprios filmes e estamos aí na luta aí há quase 20 anos. A sua produtora se chama Cavídeo, certo? Eu vi que você já ganhou muitos prêmios. Como que é isso? Então, a Cavídeo já funciona há 25 anos, né? Ela começou como uma locadora de vídeo, depois com o tempo ela se tornou produtora de eventos e depois produtora de cinema, desde os anos 2005, ou seja, já temos 17 anos aí de produções. Já fizemos mais de 300 filmes e ganhamos alguns prêmios, até tá aqui atrás, né? Que alguns aqui. Tô vendo. Você tem também uma locadora, uma biblioteca? Estamos aqui no Espaço Cultural Cavídeo, aqui nas Casas Casadas. É uma espécie de locadora, mas na verdade ela é de graça, é tudo gratuito, né? Uma parceria com a Rio Filme. Então a gente é uma locadora, a gente é uma biblioteca de cinema, também temos mais de 20 mil livros, também fazemos exposições, também está tendo aqui a exposição da Caia do Cinema, e fazemos aqui cineclubes, encontros, também a minha produtora aqui, onde eu faço meus filmes, edito meus filmes. Então é um espaço multiuso, que eu chamo de espaço cultural, né? Cavídeo. Então, se eu chegar aqui querendo alugar um filme, pode? É só se inscrever? Você se inscreve aqui, né? Se cadastra. E você pode pegar qualquer filme, ficar durante um tempo, ter que devolver, né? E é tudo gratuito. Fica na Casas Casadas, em Laranjeira. Exatamente. Aqui as Casas Casadas é onde é a Rio Filme, né? Que é esse órgão da prefeitura que cuida do cinema do Rio. E eles me cederam essa sala aqui, é uma parceria, né? E a contrapartida é eu disponibilizar tudo gratuito para o público. Que legal, muito bacana a sua iniciativa. Tem muito tempo já que você faz esse trabalho? Então, aqui nas Casas Casadas a gente está há 2 anos, né? Logo depois da pandemia a gente começou aqui. Mas a Cavídeo começou em 97, lá na Cobal do Maitá. Começou pequenininha, né? E aos poucos foi crescendo e se tornou uma referência de locadora, né? Todos os diretores, produtores, atores, pessoal que estuda cinema, todo mundo frequentava a Cavídeo, porque é uma locadora diferente, né? A gente trabalha com filmes raros, por exemplo, tem muito filme brasileiro, curta-metragem, documentário, a gente divide por diretores, então assim, você vai lá, consegue pegar os filmes do Woody Allen, do Scorsese, do Steven Spielberg, também por país, filme iraniano, filme japonês, filme indiano. São filmes que você normalmente não encontrava assim, facilmente nas locadoras, e aqui existe. São filmes raríssimos que eu trago de viagens. Até hoje assim, eu vou garimpando os lugares e a gente consegue ter esses filmes que não tem, por exemplo, nos streamings. Se você quer ver os filmes do Fellini, por exemplo, diretor italiano famosíssimo, só tem aqui. Ó, que legal. Aí se inscreve, pega normalmente, só vem aqui, né? Fica aberto aqui de segunda a sexta, né, de 10 às 6 da tarde, que é um prédio da prefeitura, né? Não abre no final de semana, mas a pessoa só se inscreve, traz a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e está possibilitada para pegar filme. Você é diretor e produtor. Começou como produtor ou como diretor, os dois juntos, vieram juntos? Então, essa história minha com fazer filme foi uma coisa muito por acaso, né? Eu nunca esperava que eu ia trabalhar com cinema. Eu era atleta de judô profissional, né? Desde 4 anos de idade, judô, meu sonho é ir para as Olimpíadas. E aí, em 96, eu ia para as Olimpíadas de Atlanta, na época eu tinha 19 anos, e aí na véspera da viagem eu quebrei a costela, não pude viajar. E aí fiquei triste, deprimido, e tive a ideia maluca de abrir uma locadora que ia ser só de filmes de luta. Ah, que legal. E aí depois eu percebi que não ia durar muito tempo como locadora de filmes de luta e comecei a expandir. E lá na Cobal, onde eu abri a locadora, era um ponte do pessoal das artes, né? O pessoal, depois das peças de teatro, ia comemorar lá, muitas produtoras de cinema ali no entorno da Cobal do Maitá. Eu percebi que tinha uma demanda grande por esses filmes de arte, que a gente chama de filme de arte, né? E eu comecei a mudar o perfil e comecei a pesquisar e comecei a estudar os filmes. Os próprios clientes foram me ensinando um pouco sobre cinema. Eu fui olhando os diretores, pesquisando, vendo os filmes. E aí, aos pouquinhos, a minha vida foi indo para o cinema, né? E aí começou a ser frequentada por estudantes de cinema, a locadora. E esses estudantes iam lá direto para pegar filme, para estudar. Eu comecei a namorar uma estudante de cinema, Carol, que estudava na Estácio. E aí, quando eu comecei a namorar ela,
Eu lembro que todo final de semana ela ia fazer um curta com a equipe da faculdade e eu acabava indo junto para acompanhar ela. Ia vendo as filmagens, ia ajudando. Segura aqui, pega, faz isso aqui, não sei o quê. Eu sempre tive esse jeito meio de produtor, assim, né? E aí, quando me dei conta, eu estava produzindo filmes, assim. Eu comprei uma câmera digital, por exemplo, no Japão, quando eu fiz uma viagem de judô para lá. Comecei a emprestar o pessoal para filmar, deixava o pessoal pegar os filmes gratuitamente da locadora para estudar atuação, decupagem. E aí, quando eu me vi, eu estava produzindo os curtas lá da Estácio, dos amigos da minha namorada. E aí, a partir daí, comecei a ter vontade de fazer também. Um dia, numa mesa do bar lá na Cobal, eu comentei uma história que aconteceu comigo, que eu fui perseguido por um carro ali na rua ali no Morro do Cristo Redentor, nas Paineiras. Todo dia eu corria lá fazer preparação física. Um dia um carro começou a me seguir. E aí eu fiquei super assim, tenso, né? Achando que poderia ser um traficante, poderia ser alguma coisa assim diferente. E aí no final, lá em cima, o carro foi embora e pode ter sido uma super coincidência. E eu comentei essa história na mesa do bar, e o pessoal falou assim, pô, isso dava pra fazer um filme. Mas aí o pessoal falou, por que você não faz, Cavio? Eu falei, mas eu não sei fazer. Não, você tem aqui a equipe aqui, ó, tem um fotógrafo aqui que pode te ajudar, tem um diretor de arte aqui. E aí eu meio que falei, então tá, vamos fazer. E foi quando eu fiz o meu primeiro curta, chamado Sem Saída, passado tudo lá na Paineiras, com a ajuda dessas pessoas todas que eu ajudei antes, né? Que eram esses amigos da minha namorada que faziam faculdade de cinema na Estácio. E aí eu fiz esse curta, achei muito legal, assim, essa experiência. Fiquei uma semana filmando lá com uma equipe de 15 pessoas, todo mundo me ajudando de graça, assim, porque eu já tinha ajudado eles também. E a partir daí eu falei, cara, muito legal, eu quero fazer mais. E aí eu comecei a fazer um curta aqui, um curta ali, outro curta aqui, um documentáriozinho aqui, um videoclipe ali. Quando eu me dei conta, eu já tinha feito vários filmes, né? E eu falei, cara, eu vou fazer faculdade de cinema. E aí quando a minha filha nasceu em 2005, eu falei, cara, vou entrar na faculdade e vou abrir uma produtora de cinema. Aí a Cavite também se tornou uma produtora de filmes. E a partir daí eu comecei a estudar mais e a fazer filmes. E efetivamente falei, cara, agora eu vou ser cineasta. Bacana, mas depois disso tudo você se descobriu cineasta de vez, né? Foi uma coisa inesperada, assim, né? Como eu falei, meu sonho era ser atleta de judô. E do judô ir pro cinema foi um caminho inusitado. Você já usou o judô na arte de alguma forma? Fez algum personagem? O tempo todo, pô. Eu falo que eu faço judô. Quando eu tô fazendo um filme, eu tô trazendo o judô o tempo todo comigo, assim. Eu continuo fazendo judô, fazendo filmes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O judô te faz ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, naqueles momentos tensos, que está todo mundo assim, sabe o que fazer, e acaba você não consegue pensar direito. Eu passei por essas situações muito ao longo do ano da vida com o judô, né? Essas situações de estresse, de competição, e saber você se controlar, ter calma, saber pensar nesses momentos críticos, né, que as pessoas realmente não perdem o controle, não conseguem mais pensar. No filme, você tá produzindo um filme, aí de repente o ator não aparece, aí de repente a câmera quebra, e você conseguir nesse momento pensar e achar uma solução para isso, que é o papel do produtor, isso eu trago muito do judô, assim. Então eu falo que o judô, eu faço judô até hoje, mas fazendo filmes. Eu também faço filmes de judô. Tem alguns documentários aqui de cineastas, de atleta de judô, né? O Rogério Sampaio, a Rafaela Silva foi campeã olímpica. Mas você escreve ou só produz? Não, depende. Você os meus filmes roteirista também? Então, os meus filmes que eu faço pra mim, eu faço o roteiro. Agora eu tô fazendo vários longas agora, eu sou roteirista junto com a Patrícia. Mas eu não sou um roteirista profissional, não faço isso para outras pessoas. Normalmente eu faço pros meus filmes, sabe? Então eu não gosto de me considerar roteirista. Na verdade, eu me considero mais diretor e produtor. Mas eu faço muitos roteiros, principalmente dos meus filmes. Você tem um festival que se chama Recine, né? Da onde começou isso, essa ideia? Esse festival já acontece há 20 anos, né? É um festival muito importante aqui no Rio de Janeiro. Trata de filmes com imagens de arquivo, né? Filmes que lidam com a memória do cinema brasileiro. E esse festival, aos últimos 10 anos, ele perdeu o patrocínio que ele tinha. E aí o cara que organizava, o Ricardo Favila, ele meio que cansou de fazer sem grana e ia acabar com o festival. Foi quando eu me ofereci, falei, cara, deixa eu continuar, deixa eu pegar
essa peteca aí, e eu dou o meu jeito aqui, mesmo sem patrocínio ou com algum apoio. Esse festival é muito importante, não pode parar. E há 3 anos atrás eu comecei a administrar esse festival, né? Eu passei a ser o coordenador do Recine. Já teve 3 edições online. Esse ano agora de 2022 a gente não conseguiu fazer, mas vai fazer agora em 2023 já ali no Estação Botafogo. E agora eu estou coordenando o festival. Você também tem uma parceria com o Cinema Botafogo. Estação Botafogo, Isso, né? Estação Botafogo. Sim. Como que funciona essa parceria sua? Então, eu já fazia muitos eventos lá. O Estação, né, esses cinemas do Estação, é o cinema onde eu vi meus primeiros filmes de arte, né, primeiros filmes brasileiros, primeiro Godard, primeiro Truffaut, Central do Brasil, que foi um filme que me impactou muito, Terra Estrangeira. Então foi um cinema onde eu me formei, né? Foi o cinema que eu comecei lá como espectador e depois de um tempo eu consegui também passar os meus filmes lá como diretor. Então é um cinema muito importante, assim, não só para mim, mas para todo cinéfilo carioca, ou realizador carioca. É lá onde lança os filmes brasileiros. Lá a gente chama que é a Casa do Cinema Brasileiro. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a fazer eventos lá, comecei a fazer cineclubes, comecei a fazer mostras. E aí, na pandemia, o cinema fechou, né, as portas por causa da Covid, e o cinema quase que faliu, né? E eles me chamaram para ajudar a organizar um crowdfunding, uma vaquinha para tentar arrecadar fundo para não deixar o cinema fechar. E depois também me chamou para fazer uma mostra online. Primeiro, eles nunca tinham feito uma mostra pela internet, comemorando os 35 anos do Estação. Eu ajudei também. E aí, quando a Covid passou, eu acabei ficando lá. Eles me deram uma lojinha que tem lá, que estava fechada também, tinha falido, uma livraria. Aí eu comecei a ocupar um sebo de cinema, né, com filmes, DVDs, livros para vender. E hoje em dia eu acabei virando programador. Assim, todos os eventos que acontecem no Estação, eu ajudo, né? A gente começou a chamar de ocupação, né? Há um ano a gente está ocupando lá o cinema, fazendo eventos não só de filmes, né? A gente lança livro, a gente faz peças de teatro dentro do cinema, no saguão, a gente faz festa, a gente faz mostra, faz show, a gente faz vários eventos, faz exposições para movimentar o Estação e não deixar ele ficar vazio, né? Porque depois da pandemia as salas de cinema ficaram vazias, as pessoas se acostumaram pelos streamings a ver filme em casa, e o cinema do Estação passou por essa crise. Aí todos os cinemas de rua estão passando por essa crise, e o Estação especificamente, porque correu o risco de virar um prédio. O dono do espaço queria tirar o Estação de lá e fazer um prédio. E a gente fez um movimento para não deixar isso acontecer, chamado Fica Estação, que eu fui um dos responsáveis. E estamos até hoje lá lutando para não deixar o cinema fechar. Ainda existe essa possibilidade de fechar? Ainda existe essa luta de... Com certeza. Um ano atrás eles queriam fazer um prédio, né? A gente conseguiu tombar pelo patrimônio. E esse ano venceu o contrato com o dono do espaço, né, que é o Severino Ribeiro, e eles não queriam renovar esse contrato com a Estação. Então, de novo, a gente fez uma movimentação, uma passeata lá, e conseguimos de novo adiar essa liminar. Estamos na luta ainda, nada está resolvido, mas o cinema ainda está funcionando, graças a Deus, e está ficando bonito, né? Porque os eventos estão começando a voltar a ficar cheios, as pessoas estão voltando às salas, a Covid está ficando mais ou menos controlada, né? Então as pessoas estão fazendo muito evento. Ontem mesmo a gente fez o evento do filme do Lula, né? Levamos os diretores, homenageamos o Fábio Barreto, que é o diretor do filme que morreu, e lotou a sessão. Foi na sessão 35mm, que foi uma sessão que a gente criou, que a gente chama de clássicos do cinema brasileiro em 35mm. A gente pegava filmes clássicos do cinema brasileiro e exibir na Bitola 35, que é a Bitola antiga da película, né? E tem lotado com jovens cinéfilos, estudantes, está sendo muito legal. E quem quiser ir lá, onde fica? Então, fica ali. O nome Estação é porque ele fica perto da estação de metrô do Botafogo, né? Então chamou Estação Botafogo, né? E lá é um complexo, são dois lugares, né? O NET Botafogo e o NET Rio. E são ao todo 8 salas de cinema, sempre passando filmes de arte, filmes brasileiros. Fica na Voluntários da Pátria ali, pertinho da estação de metrô do Botafogo. Tem o Estação NET Botafogo, que é o Voluntários 88, e o NET Rio, que é a Rua Voluntários da Pátria 35. E a gente está sempre lá fazendo. Hoje mesmo vai inaugurar uma mostra de cinema LGBT. Segunda-feira vai ter homenagem ao João Cabral de Melo Neto. Terça-feira vai ter uma pré-estreia do filme da Júlia Murat. Vai ter um filme sobre a Angel Viana,
bailarina, né? Super conhecida. Quinta-feira vai ter uma homenagem ao Pelé, passando o filme Isto é Pelé. Sexta-feira, todo dia tem coisa rolando lá. É só chegar lá que com certeza você vai encontrar um bom filme para ver. Legal. Você já fez tantos filmes, você tem ideia de quantos filmes você já fez? Então, como diretor, eu já fiz 18 longas e uns 50 curtas. Aí tem séries também, tem webséries, tem videoclipe. Eu já fiz quase 100 filmes, eu como diretor. Como produtor, quase 300. Nossa. E de recordação, assim, qual que te marcou mais? Tem um que te marcou mais? É que nem filho, né? Todos você gosta muito de uma forma específica, né? Não tem mais e menos. Eu posso falar assim dos filmes que deram mais repercussão, né? Por exemplo, Cidade de Deus 10 anos depois, que é esse documentário que eu fiz sobre o filme do Cidade de Deus, os atores desse filme. Ele até hoje está passando na Netflix em 130 países. É um filme muito visto, ganhou muito prêmio, passou em muitos lugares, muitos países. Então é um filme que eu sou lembrado por esse filme, né? Também tem o filme do Balconista com o Matheus Solano, Vida de Balconista, que também virou uma série, que é muito legal, que muita gente vê. Tem o LAPA, que é o documentário sobre hip hop no Rio, que foi o meu primeiro longa também, que eu tenho muito carinho sobre ele. Tem os filmes agora que eu tenho feito com a Patrícia, minha esposa, né, que é atriz também, estamos co-dirigindo junto, fizemos agora um filme de vampiro. Todos os filmes eu tenho um carinho muito grande por eles, assim, foram filmes que eu fiz com muito esforço, com muito amor. Então, assim, talvez assim, o melhor filme sempre é o último, né? É o que tá fazendo. É o que tá fazendo, assim. Mas é isso, a gente faz os filmes nem só pelo dinheiro, a gente faz muito porque a gente gosta, que a gente quer, que a gente ama, né? Então os filmes são como filhos, né? E cada um tem um carinho especial, né? E você faz teatro também, né? Então, foi uma coisa nova que começou a aparecer. A Patrícia, minha esposa, ela é atriz de teatro, né? Eu sou de cinema. Diretor de cinema. Então quando a gente se juntou, ela me levou para o teatro e eu levei ela para o cinema. Então rolou essa mistura. Inclusive essas peças que eu faço, que eu tenho feito, eu chamo de peça-filme, que é uma mistura de linguagem. São filmes, são peças que misturam cinema e teatro junto. Muita projeção. A gente pensa como se estivesse fazendo um filme, mas na verdade é uma peça que parece um filme. Então essa mistura é uma coisa que eu tenho pesquisado bastante com a Patrícia. Então é uma coisa que eu estou aprendendo muito com ela, né? Essa coisa da direção teatral, do espaço, né? Essa coisa ao vivo. E ela tem aprendido muito comigo também com o cinema. Ela tem feito muitos filmes como diretora também. Tem sido muito legal. A gente vai inaugurar agora, dia 21 de janeiro, uma nova peça-filme sobre a Maya Deren, que é uma cineasta precursora de cinema experimental americano. A gente já fez sobre o Fellini, já fez sobre o Truffaut, já fez uma chamada Censor, que é sobre um censor de filmes. Fizemos sobre a Marguerite Duras. São sempre peças que falam sobre cineastas ou sobre algum assunto de cinema e sempre mistura o ao vivo com a projeção, né? Então essa coisa que a gente chama de peça-filme. Então quer dizer que você tem uma parceria com a sua esposa também no meio artístico. Total, a parceria junta, né? Parceria de vida e de arte, né? Que maneiro. A gente tem, todos os filmes que a gente tem feito, a gente faz junto, né? Às vezes ela atuando, às vezes ela dirigindo. Agora ela está dirigindo os próprios filmes dela, eu sou produtor. É uma parceria, né? A gente se dá muito bem na vida e na arte, assim. Então nada melhor do que trabalhar com quem você ama, né? Fazendo o que você gosta. Então a gente tem feito esses filmes que a gente chama de filmes de viagem. A gente viaja muito para festival de cinema. Agora, recentemente, por exemplo, a gente veio para Paraíba, para um festival. Fui jurado lá nesse festival chamado Aruanda. A gente aproveitou e fez uma cena lá do nosso novo filme sobre o Yves Klein, que ela está dirigindo. Eu já viajei muito para, por exemplo, na época do Cidade de Deus, eu viajei para a França, eu viajei para os Estados Unidos, Nova York, para a Espanha, para Portugal. A gente aproveitou e filmou, por exemplo, Fado Tropical. É um longa que a gente fez numa viagem para Portugal, que a gente foi lançar um filme lá e aproveitou e fez um outro filme. E fizemos esse filme todo em Lisboa, ela como atriz e roteirista e eu como diretor. Então é isso, a nossa vida a gente quase que não difere assim, entre o trabalho e o prazer, né? As duas coisas estão caminhando juntas. A gente está sempre viajando, fazendo filme, passeando. A gente vai trabalhar e acaba fazendo outro filme, passeia. Quando você faz o que você gosta, o que você ama, você está sempre trabalhando, né? Tipo, hoje aqui, eu tô aqui nesse lugar aqui que é a Cavídeo. Ao mesmo tempo eu tô trabalhando, tô me divertindo, tô encontrando os amigos, fazendo entrevista. É verdade. Tudo se mistura. Mas é assim, pensando, se você tivesse que escolher
ser diretor ou produtor? Dá pra escolher ou não tem? Não, então, hoje em dia... Só. Então, eu gostaria de ser diretor. Só diretor? Porque assim, eu fui produtor durante muitos anos, ainda sou, né? E é muito trabalho, é muito problema, hoje em dia eu tô querendo ir mais o lado artístico, né? Não que a produção não seja um lado artístico também. Eu vejo a produção não só como o cara que bota dinheiro, que consegue resolver os problemas, o cara que consegue resolver de uma forma criativa, colaborando com o diretor, também está fazendo arte ali, não é só o cara do problema do dinheiro, mas ao mesmo tempo cada vez mais eu tô querendo fazer os meus filmes, sabe? Fiz muito filme de muitas pessoas, produzi filmes de muitos diretores veteranos, diretores novos, diretor da favela, negro, branco, rico, pobre, já fiz de tudo quanto é tipo de filme com tudo quanto é tipo de pessoa. E eu adoro. Mas agora, cada vez mais, eu tô querendo fazer os meus filmes, sabe? Que eu possa expressar as minhas ideias. E isso vem muito depois que eu conheci a Patrícia. Ela me estimulou muito a ir mais pro lado da criação, né? Do que ficar só do lado da produção, né? Que é aquele perrengue que sempre, né? Contínuo. Ainda mais quando você não tem muitas estruturas. Mas eu gosto também, assim. Eu gosto de colaborar e trabalhar em filmes de outras pessoas. Eu aprendo muito produzindo filmes de outros diretores, né? O jeito deles de olharem. Cada diretor tem um jeito, né, de olhar o mundo, de fazer um filme. Então, quando eu produzo um filme de alguém, eu também estou aprendendo ali um pouco. Mas hoje, vou te falar que eu tenho mais prazer em fazer os meus filmes. Você tem algum sonho de produzir um filme específico, por exemplo, de alguma história conhecida, famosa, sei lá, ou que já foi feita por alguém, você gostaria de fazer de novo? Tem? Na verdade, eu tenho muitas ideias, assim. Atualmente, por exemplo, eu estou fazendo 6 filmes ao mesmo tempo, assim. Cada um está num momento, numa etapa. Eu sou um cara que... Todo mundo, né? Você vai se transformando, vai mudando, vai aprendendo, vai conhecendo novas pessoas, novos assuntos. Eu na verdade, eu tenho um prazer muito grande de fazer filmes com temática social, assim. Filmes que apresentem... artistas, novos artistas, pessoas desconhecidas, tentar usar o meu filme como, de repente, uma ferramenta para divulgar uma pessoa, um assunto, né? Uma pessoa que às vezes é maravilhosa, mas está ali escondidinha, ali está meio anônima, aí você de repente dá uma luz ali sobre ela e faz a pessoa ser mais conhecida, mais vista. Então esses documentários, né, que você apresenta aquela pessoa, aquele assunto que às vezes é pouco falado, pouco visto. Então eu gosto um pouco disso, assim, de usar os meus filmes também como ferramenta de transformação, também de inspirar as pessoas, né? As pessoas veem o filme e saem inspiradas, emocionadas, querem também fazer arte. Eu gosto muito de fazer filmes sobre o cinema também, né? Falar sobre o cinema, falar sobre cineastas, falar sobre pessoas importantes, mestres do cinema. Todos os meus filmes têm muita referência, assim, se você for, por exemplo, meu filme de vampiro, esse último que eu fiz, tem muitos filmes que eu vi de vampiros ali dentro do meu filme, né? Como referência. Como referência. São filmes que eu vi, que me marcaram e que de uma certa forma eu tô ali ressignificando, tô homenageando aqueles filmes ali que foram tão importantes para mim na época que eu vi eles, e agora eu tô podendo falar deles no meu filme também, né? Então você disse aí que tem muitos anos, então você tem muitos amigos na área também? Nossa, muitas amizades? Como claro, é que é isso? Pô, uma das coisas mais legais do cinema é você conhecer pessoas, né? Então, assim, eu tenho orgulho de poder conhecer gente do Brasil inteiro, assim, né? Eu vou para qualquer estado que eu vou, eu tenho amigos que eu conhecia fazendo filmes ou em festivais, né? Esses festivais de cinema que você viaja apresentando seu filme, aí você conhece o diretor do Acre, diretor da Amazonas, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, e vira amigo, né? Então, sempre que eu hoje em dia, qualquer lugar que eu for, eu tenho algum amigo de cinema que eu fiz fazendo cinema, né? O cinema também tem essa coisa legal, né? De fazer você conhecer novos lugares, novas pessoas, né? Você viaja muito para apresentar seu filme e lá você conhece outros diretores, outros atores, outros países, né? Pô, não só vendo filme, né? Você, por exemplo, Irã. Eu conheço o Irã vendo os filmes iranianos, né? Que legal. Eu quero muito um dia poder ir lá, né? Mas, por exemplo, o Japão, já fui várias vezes, para a França. E aí você poder lá estar um lugar onde o Truffaut fez o filme, aquela cena lá, o Tarantino fez lá, o bar lá que ele filmou o Pulp Fiction. Essa chance de poder viajar e ver e conhecer é muito rico, né?
Eu acho que para mim as coisas que eu mais gosto é poder viajar, poder fazer filme, poder conhecer pessoas, e quando você junta isso tudo, isso vira o seu trabalho, a sua vida, pô, não tem trabalho melhor, mais prazeroso do que isso. Você sente falta do judô ou não? Então, um pouco, assim, na verdade, o judô competitivo, né, que eu fazia, eu treinava 8 horas por dia, me machucava muito, era muito sacrifício. Então, assim, eu tenho saudade, assim, do que o judô me proporcionou, Disciplina, né? Bastante. Mas ao mesmo tempo, eu já cansei um pouco, assim, desse mundo, assim, de regime, dieta. Na verdade, hoje eu gosto muito de ver o judô, ver as pessoas fazendo judô. Eu não quero mais fazer judô, não. Hoje eu quero fazer filme de judô. Então, uma coisa que eu consigo continuar tá envolvido com judô, mas não precisar estar fazendo judô, né? Lógico, eu sinto muita falta de fazer exercício, né? Porque o cara que treina 8 horas por dia, de repente não fazer mais nada. Então, hoje em dia eu corro, eu nado, mas eu vou muito pra praia. Não quero mais saber de academia, não. Eu vou pro mar, nadar no mar, vou correr na areia da praia. É uma outra forma de fazer exercício, mas talvez botar o kimono ali, fazer o que eu fazia, não quero mais não, assim. Deixa ele lá atrás das minhas memórias. Hoje em dia, como eu te falei, eu faço judô de outras formas. Eu acho que quando eu tô fazendo um filme, eu tô fazendo judô ali também um pouco. Então é dessa forma que eu quero estar fazendo judô. Você disse, assim, que estuda muito cinema. Qual o conselho que você dá para quem quer estudar, começar a estudar, ou quem está estudando cinema? Tem um conselho? Claro, assim, por exemplo, acho fundamental quem quer fazer cinema ver filmes. O cara que quer fazer cinema e não gosta de ver filme, não ver filme, desiste. Tem que ver filme brasileiro. Todos os tipos de filme. Todos os tipos, cara, para você ter uma boa referência ali. Cada filme que eu vejo, assim, eu vejo um jeito de filmar diferente, vejo um plano diferente, vejo um tipo de atuação, vejo uma fotografia. Eu, por exemplo, estou sempre aprendendo cinema vendo filmes, né? Lendo também, debatendo. Por exemplo, quando a gente faz cineclube, você vai ver um filme e depois da sessão você vai lá e conversa sobre o filme, debate sobre o filme, ouve, fala. Isso tudo é aula de cinema. Você aprende muito. Antigamente, quando não tinha faculdade de cinema, nos anos, 50, esses cineastas como Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, esses caras aprendiam vendo filme, debatendo no cineclubes. Não tinha faculdade de cinema naquela época, entendeu? Hoje até tem, mas você aprende muito cinema vendo filme. Então eu recomendo muito quem quer fazer cinema ver filmes. Mas não é só filme americano, né? Não é só filme que tá ali na televisão, no streaming. Não é só série de TV. Vem aqui também pegar ver todo tipo de filme, sabe? É ver curta-metragem, ver brasileiro, estrangeiro, iraniano, japonês. Não ficar só vendo filme americano, que é legal pra caramba, mas é um tipo de cinema que eles fazem lá, né? Não sei se a gente vai conseguir fazer o que eles fazem lá aqui, né? Então é importante ver filme brasileiro. Porque é aquilo que você vai fazer quando você virar cineasta. Você não vai fazer um Jurassic Park, você não vai fazer um Avatar. No Brasil é muito difícil, você não tem tecnologia e estrutura para isso. Mas você vai fazer um Cidade de Deus, você vai fazer um Central do Brasil, você vai fazer... Então você tem que ver esses filmes também, né? Maneiro. E sim, você... E para 2023, o que você está planejando fazer? Peças, ou filme, como é que tá? Isso, 2020. É frenético, já começamos. Essa semana já tem várias mostras de filmes. Eu estou num momento muito assim, eu estou gostando muito ali de estar ali ocupando e programando o cinema, né? Uma coisa que eu sempre sonhei, você ter um cinema na sua mão e poder pensar eventos, mostras, exibir filmes que você sempre gostou para outras pessoas. Isso é uma coisa que me dá muito prazer no momento. Então eu tenho trabalhado muito isso, essa coisa dos eventos lá no Estação. Já tem evento pra caramba aí já em janeiro, já entrando. Tem essa peça nova que eu vou inaugurar dia 21, que é sobre a Maya Deren, que é essa parte de teatro. Eu estou finalizando agora mais 3 filmes novos. Já tenho 2 prontos, né, que é o do Vampiro e o Uma por Uma, que é o filme da Patrícia que eu produzi, também que a gente está botando agora em festivais. Se tudo der certo, aí em breve lançando nas salas de cinema também. Que legal. E é isso, é cinema de todos os lados, né? Fazendo, vendo, mostrando, debatendo. Tem aqui esse espaço aqui maravilhoso também, que eu adoro estar aqui também, encontrando as pessoas. Exposições também, que é uma coisa nova que eu nunca tinha feito e agora estou adorando fazer exposições de cinema, né? Fizemos exposição da Caia do Cinema, que está aqui no momento aqui nessa sala. Vamos fazer agora uma exposição sobre ação.
Vamos fazer uma exposição do Walter Carvalho, fotógrafo também, maravilhoso. E é isso, respirando cinema 24 horas por dia. Mas você disse que tinha uma peça também, vendo aí. Então, a Maya Deren, né? Essa que eu te falei que é sobre essa cineasta experimental americana. Vamos inaugurar dia 21, dentro do cinema, uma peça que a gente faz dentro do cinema. A gente usa a sala de cinema como um teatro também. As pessoas, não só é sobre uma cineasta, não só mistura teatro e cinema, mas também acontece dentro do cinema. Que interessante. Lá no Estação. Vai ser quando? Dia 21, vai ser todo sábado, às 9h30 da noite. Começa dia 21 de janeiro e é todo sábado. Aí quando o cinema, o pessoal entra para as salas de cinema para ver a última sessão, o saguão fica vazio, a gente apaga as luzes e transforma aquilo numa sala de teatro. Que maneiro, muito show. E da onde veio a inspiração dessa peça? Você um dia acordou e falou, eu quero fazer essa peça? Foi pesquisa? Foi um trabalho? Não, assim, a Patrícia, minha esposa, ela está estudando muito as cineastas mulheres, né? E a gente começou a perceber que tinham muitas cineastas maravilhosas desde os anos 20, desde o início do cinema, que foram suprimidas, apagadas, foram esquecidas pela história, né? São cineastas que você ouve falar muito assim do Méliès, dos irmãos Lumière, mas esquece de falar que também teve a Blanchett, né, também, que foi pioneira. Tem muitas mulheres que, lá no início do cinema, tinha tantas mulheres quanto homens fazendo cinema. Só que você só ouve falar dos homens. Então a Patrícia começou a fazer um estudo sobre essas mulheres e se identificou com a Maya Deren. Maya Deren era uma ucraniana que foi morar em Nova York, casou com um fotógrafo, né, um cara que filmava, e ela começou a desenvolver filmes experimentais que misturavam dança, que misturavam performance com o cinema. Faziam filmes mais malucos, assim, mais performáticos, e a Patrícia gosta muito disso. A Patrícia vem do teatro, vem da performance, vem da dança. Então, quando ela conheceu a Maya Deren, ela se identificou com ela. Ela viu ali uma cineasta que fez o que ela gostaria de fazer agora. Então ela resolveu fazer uma peça inspirada nessa cineasta, que também não é muito conhecida, apesar dela ser bastante, nos Estados Unidos já está sendo estudada, tal. Tem muita gente no Brasil que nunca ouviu falar. Você já tinha ouvido falar na Maya Deren? Não, eu nunca tinha. Então, agora vendo essa peça, você vai conhecer um pouco da história dela. A gente vai também fazer uma mostra dos filmes dela. E vamos tentar dar uma luz ali, apresentar essa super cineasta, super precursora, super experimentalista do cinema, de arte, para essa nova geração aqui no Brasil, no Rio, e que mais pessoas venham a conhecer a Maya Deren. Então você e sua esposa, além de tudo isso, ainda tem trabalho de pesquisa, que vocês pesquisam. Total. Roteirista, novo nome. A gente está sempre pesquisando, né? A gente está sempre querendo descobrir coisas novas, novos diretores, novos cinemas. Eu sou muito cara de pesquisar vendo filme, né? A Patrícia, ela gosta de pesquisar mais lendo os livros. Por exemplo, agora para fazer a peça Maya Deren, ela comprou 8 livros sobre a Maya Deren. E ela descobriu uma porção descobriu que, por exemplo, ela era crítica de cinema também. Ela escrevia teorias sobre cinema. Eu sou um cara, por exemplo, eu vi mais documentário sobre a Maya Deren, os filmes da Maya Deren. Eu sou um cara mais de ver. A Patrícia é a pessoa mais de ler. Então a gente meio que junta essa nossa força e está sempre pesquisando, e sempre descobrindo coisas novas, né? Sempre descobrindo novos filmes, novos diretores, não só novos atuais, como novos antigos também, né? Os mestres, as pessoas que lá atrás fizeram cinema e que influenciaram a gente hoje. E, Cave, conta pra mim uma história engraçada, assim, de bastidor, alguma coisa que tenha acontecido. Então, tem várias histórias, né? Eu dou até um curso, que eu conto essas histórias todas, que é um curso de como fazer um filme de baixo orçamento, né? Com baixo custo e alta criatividade. E eu falo dessas dificuldades que a gente passou e que a gente passa, e às vezes essas dificuldades fazem você ser mais criativo e acabam te levando para um caminho melhor até. Então tem várias histórias assim super engraçadas. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu trabalhei durante muitos anos como balconista de locadora, né, lá na Cabal, na Cavídeo, e aconteceu muitas coisas engraçadas na minha locadora. Pessoas que iam... A minha locadora funcionava até de madrugada, era perto de bares, né, ia lá na Cobal, então acontecia de tudo na locadora, desde as pessoas que entravam lá bêbadas, pessoas que pediam para transar dentro da locadora, pessoas que pediam para pagar o filme com maconha, pessoas que
cara, tanta maluquice que eu transformei isso. Eu ia anotando essas histórias num papel. Falei, cara, um dia eu vou fazer um filme sobre isso. E aí acabei fazendo uma série chamada Matheus o Balconista, que depois também virou um filme chamado Vida de Balconista. E esse filme foi o primeiro filme que eu fiz. E eu chamei vários amigos, meus atores, que na época estavam começando e depois viraram super atores, né? O Matheus Solano foi o balconista, a Karine Teres também participou, a Carol Chalita, o Álamo Facol, o Gregório do Vivier, o Adnet, todos esses atores aí, o Pedro Monteiro, eram atores que estavam começando e participaram dessa série que eu fiz e que eram inspirados nas minhas histórias lá na locadora. Então era muito engraçado. Você pode ver, se você quiser, você bota no YouTube, tem lá alguns episódios, chama Matheus o Balconista. E é inspirado nessas histórias malucas que eu vivi como balconista, virou filme. E isso é uma das histórias, né? Posso falar várias outras também, só olhando aqui atrás, aqui eu vou lembrando aqui, ó. Por exemplo, ó, esse aqui, ó, Vende-se Esta Moto. Esse filme aqui eu fiz com o Marcos Faustini, que era um amigo meu que depois virou secretário de Cultura. Era um filme que passa na Maré, que passa em Batã, que é um tipo de filme que a gente começou a desenvolver também, que é filmar o Rio de Janeiro, outros Rios de Janeiro, né? Não ficar mostrando só a Zona Sul, mostrar a Cidade de Deus, mostrar Zona Norte, Zona Oeste, mostrar que o Rio é muito mais que esses cartões postais que você costuma ver, Ipanema, Copacabana, né? Então a gente faz... Então, eu, por exemplo, fazendo esse filme aqui, eu nunca tinha ido pro Batã. Muito legal, pude conhecer esse lugar lá, onde foi uma das primeiras UPPs, né? Por exemplo, a Maré, eu filmei no Piscinão de Ramos, que eu nunca tinha ido lá também. Então, quando eu faço esses filmes também, como eu falei para você, eu estou sempre conhecendo outros lugares, outras pessoas, outros hábitos, outros Rio de Janeiro. Então, são experiências muito ricas para mim, assim. E vai acontecendo as histórias, vai acontecendo as coisas, né? Porque é isso, quando você está fazendo filme, uma coisa dá errada, outra coisa dá certa, aí você tem que resolver Por exemplo, fazer um filme, um faroeste, no interior de Minas, um filme chamado Faroeste. Aí cheguei lá, encontramos uma fazenda maravilhosa para filmar, só que era uma fazenda muito antiga. Quando a gente foi ligar essas luzes de cinema aqui, não dava para ligar, porque não aguentava a voltagem, né? Então a gente teria que alugar um gerador para poder filmar lá. A gente não tinha dinheiro para alugar um gerador. E a gente teve a ideia a gente descobriu que tinha uma fábrica de velas nessa cidade. Fomos lá na fábrica de velas, pedimos um patrocínio da fábrica. Ela cedeu centenas de velas pra gente, a gente acabou iluminando o filme à luz de vela. Que legal. E acabou ficando mais bonito do que se fosse com luz de cinema. Então você vê, é um problema que acabou trazendo uma outra solução. E fizemos um faroeste toda à luz de vela, ficou lindo o filme, por causa dessa dificuldade. Ou seja, a dificuldade incentivou a gente a pensar uma solução criativa e acabou que o filme ficou muito mais bonito a luz de vela do que luz elétrica. Isso é uma história também de produção, né, que eu conto no meu curso, que eu passei. Por exemplo, Cidade de Deus 10 anos depois, também foi um filme interessantíssimo também de fazer. Eu pude conhecer muitas pessoas, muitos atores, muitas histórias, né? Histórias tristes, histórias de vitórias, histórias de derrotas. Também foi muito legal, falando um pouco sobre como é que é ser ator no Brasil, né? A dificuldade de ser ator, ainda mais se você é negro, da favela. E aí você vai descobrindo, conhecendo isso, e é muito legal. E assim, você acha que é possível ser cineasta sem fazer a faculdade? Ou tem que fazer a faculdade? Então, quando eu comecei a fazer filmes curtas, né, eu não tinha feito faculdade de cinema. Eu já tinha feito faculdade de economia, mas não tinha feito cinema. Mas quando eu falei, cara, vou abrir uma produtora de cinema, eu vou viver de cinema, eu achei importante fazer faculdade, sim. Porque você sempre aprende muito lá. Eu acho que o mais importante da faculdade de cinema é conhecer as pessoas, né? Porque aquelas pessoas que você conhece na faculdade são as pessoas que você vai fazer filme pro resto da vida. Vão ser seus parceiros. Eu tive muita sorte que eu conheci essas pessoas na minha locadora. A locadora que foi o lugar onde eu conheci as pessoas que eu viria a trabalhar depois com o cinema. Cinema é grupo, cinema é time. Então você tem que conhecer, você tem que fazer o seu time, você tem que fazer o seu grupo. Né? E a faculdade é um ótimo lugar para você conhecer pessoas de cinema. Só que assim, você pode conhecer de outras formas também. Não é necessariamente você pode... Às vezes, a gente abre um cineclube. Naquele cineclube ali você conhece, por exemplo, Mates com Angu lá em Duque de Caxias. Uma galera que se reuniu para fazer um cineclube e aquilo virou uma produtora e aquilo virou um curso e eles hoje em dia estão fazendo cinema, fazendo filmes maravilhosos lá em Duque de Caxias, mas por causa a faculdade deles foi o cineclube. A minha faculdade foi também a locadora.
Cada um encontra o seu caminho. Eu acho que assim, eu acredito muito na prática. Fazer cinema, você aprende a fazer cinema fazendo. Prática, né? Fazendo filme. Tem muita coisa que você... Eu fiz faculdade de cinema, eu não aprendi na faculdade, eu aprendi no set de filmagem. Então acho que tão importante quanto fazer faculdade é fazer filme. Não adianta você fazer faculdade também e não fazer filme, que você não aprende nada. Não pode ficar com medo, né? Não, você tem que fazer, vai com tudo. Eu faço filme quase todo dia. Eu falo assim, eu faço 9 filmes ruins para fazer o 10º bom. Você aprende cinema fazendo filme. Então assim, você consegue trabalhar com cinema sem fazer faculdade. Quando você vai para uma produtora de cinema, você vai arranjar um emprego no cinema, as pessoas não pedem seu diploma de faculdade. Elas perguntam quais filmes que você já fez. Então o seu currículo não é a faculdade que você fez, é os filmes que você fez. Então assim, tão importante quanto faculdade é fazer filme, é realizar, é botar para frente as suas ideias, tirar do papel. O filme às vezes fica ruim, às vezes fica bom. Tem filme com grana que fica ruim, porque que também só não tem jeito de fazer filme ruim. Desses filmes todos que eu fiz, tem muito filme ruim que eu fiz. Mas para fazer um filme bom, você tem que ter feito filme ruim também. Você aprende muito mais nos filmes ruins, nas derrotas, quando você erra e faz um filme ruim. Ali você aprende muito mais quando você faz um filme bom. Eu tiro isso do judô. Mesma coisa. Quando eu perdi as competições, quando eu perdi a luta, eu voltava para casa, triste, lógico. Mas no dia seguinte eu já estava lá na academia treinando, melhorando, tentando melhorar o que eu errei. Então assim, eu aprendia muito mais na derrota que na vitória. E no cinema é a mesma coisa. Quando você faz um filme ruim, por que ficou ruim? O som ficou ruim, ficou fora de foco, o ator lá foi exagerado, o roteiro não estava tão elaborado. Você acaba vendo o que você errou, o que você podia ter melhorado, e você vai pesquisar e vai estudar melhor, vai se preparar mais para o próximo filme estar melhor. Então você acaba aprendendo muito com isso também, entendeu? Então acho que fundamental para quem quer fazer cinema é fazer, que é ali que você aprende. Mas faculdade é importante também, mas não é suficiente. Você tem que botar a mão na massa, pegar a câmera e fazer. Tem que ter os dois, estudar e ter a prática, né? Exatamente. E assim, pra gente finalizar, porque infelizmente tudo que é bom acaba, dá um conselho aí pra pessoa que tá nova, começando aí nas artes, quer ver entrar pra esse mundo nosso. O que você daria? Qual conselho que você daria? Eu acho que o conselho que eu posso dar, assim, que eu uso no meu dia a dia, é fazer as coisas com amor, né? Quando você faz uma coisa que você gosta, quando você faz uma coisa com amor, a coisa acaba dando certo. Por mais difícil que seja, por mais demorado que seja, mais caro que seja, acaba que você consegue, porque você faz com prazer. Quando você trabalha numa coisa que você não gosta, quando você não... Você vai lá, faz porque tem que fazer, e só pelo dinheiro, ok e tal. Mas quando você faz uma coisa que você gosta, que você acredita, a coisa dá certo. Por exemplo, a K-Video, ela tinha tudo para dar errado. A locadora era uma bagunça, não tinha controle nenhum, todo mundo ia lá, fazia, não pagava, não esquecia, tal, mas eu fazia com aquilo com tanto carinho, eu gostava tanto daquilo, que com o tempo aquilo foi dando certo. Mesma coisa com meus filmes, com esse espaço aqui, né? Gostar do que faz, amar o que você faz, né? Eu acho que é um privilégio no Brasil hoje você poder trabalhar com o que você ama. Tem muita gente que às vezes tem que trabalhar em outras coisas para ganhar o dinheiro, para depois poder fazer o que ama. E eu sou um cara privilegiado, porque eu consigo viver de cinema. Graças a Deus. Eu dou aula de cinema, eu dou curso, eu tenho uma biblioteca, eu tenho uma lojinha, eu sou curador, eu tenho um cinema, eu faço qualquer coisa, eu faço filme, eu faço série, mas eu faço coisa que eu amo, que eu gosto, entendeu? Então eu sou um cara muito feliz, muito realizado. Então assim, como dica, assim, eu acho que é isso, fazer o que você gosta, que acaba que você fazendo o que você gosta, não só você vai ser feliz, mas como você vai ser bem sucedido. Então, Cavi, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço por estar aqui. E é isso, gente. Não esquece de dar o like, compartilhar, divulga pra geral. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, valeu.